Amém. Bom dia, paz, graça e paz, meus irmãos. É motivo de alegria estarmos aqui, mesmo que tão distantes uns dos outros, mas conectados, né? Essa é a oportunidade que nós temos de nos reunirmos dessa forma. Meus irmãos, eu separei aqui brevemente um texto, e foi quando Keila perguntou em relação a esse encontro que estaríamos hoje aqui sobre um pedido de oração, e é o tema que nós vamos falar, né? Como Começa a partir desse próximo sábado, no Dia do Jovem, dia 23 de novembro, é o Dia do Jovem, e nós vamos ter um culto aí, na esse Bangu, a partir das 16 horas. E o nosso tema é esse, é Perfeitos em Unidade. Eu queria abrir a Bíblia lá em João, capítulo 17, versículo 20 e 23. Eu vou lendo para ganhar tempo, os irmãos podem só acompanhar. E diz assim: A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e a amaste, e os amaste assim como amaste a mim. Amém, meus irmãos? É um texto muito rico para a gente poderia ficar aqui falando tempos e tempos, e os irmãos também, eu tenho certeza, tem muito a contribuir com esse texto. Mas eu fui transportado na leitura a esse momento em que Jesus estava falando isso aos seus discípulos. Nós sabemos que ali os últimos capítulos de João, eles mencionam um curto espaço de tempo. O João, ele trata de vários momentos da vida de Jesus, mas ele destacou esses capítulos finais aos últimos momentos ali de Jesus antes da sua crucificação. Então nós vemos ali esse momento que ele estava em oração pelos seus discípulos e por nós. Ele estava anteriormente também falando sobre momentos de que os discípulos precisavam estar em unidade, em não buscar divisões. Falou-se sobre a questão do momento da ceia, o lava-pés, tantas informações ricas ali que nós temos nesse final de João. E para nós destacamos esse momento em que ele fala sobre essa plena, essa perfeita unidade. Os irmãos, não sei se os irmãos me conhecem, eu sou Salvador, e eu sou casado com Sheila e sou pai de Noah. Noah é um menininho abençoado, vai fazer 4 anos agora. E no último sábado nós estávamos num aniversário de uma amiguinha de escola dele. E começou 15 horas, nós só chegamos às 16 horas. Antes das 18 horas, meus irmãos, um fotógrafo comentou com a mãe da aniversariante que já tinha tirado mais de 500 fotos. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, quantas fotos ela vai ter que escolher? E eu me lembrei daquele tempo em que as fotos eram raras. 12, 24, 36 horas, e como a gente valorizava cada momento, cada foto que era registrada. E hoje as coisas, o avanço tecnológico não permite mais isso, né? As pessoas tiram fotos, principalmente com celular, e daqui a pouco vai ter até print aqui, tenho certeza. Mas a foto, ela registra um momento, ela registra uma certa realidade estática daquela situação.
E me veio à mente essa foto de Jesus na ceia, já retratado também em quadros, em artes, ridicularizada também pelo mundo. Mas ao olhar para essa foto, ao olhar para essa mesa, quando Jesus falava em unidade, o cenário era totalmente contrário a isso. Por quê? A realidade que Jesus vivia era uma realidade de divisões. Existiam vários grupos, e grupos de fariseus, grupos de saduceus, nas questões religiosas. Existiam os grupos mais étnicos, né, relacionados à questão dos samaritanos e aos judeus também. Os próprios discípulos, eles andavam em constantes conflitos. Nós percebemos ali, mais de uma vez, Jesus percebendo e os registros bíblicos mencionando as dificuldades que os discípulos tinham em querer um ser melhor que o outro e estar numa condição melhor, mais privilegiada do que outros. E como eles discutiam, quando eles entravam em questões tensas. E sempre Jesus orientando a eles a buscar a humildade, a buscar a sujeição, a buscar a unidade em meio a tudo isso. Nós percebemos então que, apesar das dificuldades, das divisões religiosas, das divisões sociais, das questões até faixa etárias, Cristo sempre orientava os seus discípulos a andarem em unidade, em sujeição e humildade à vista um do outro. A outra questão que nós podemos destacar nessa foto dos discípulos, nessa percepção de como estava ali a mesa, é a dificuldade de amar e de aceitar aquilo que é diferente. Como os discípulos eram orientados pelo Cristo a olhar para aquilo que eles o tinham como inimigo, como o tinham como diferente, mas eles eram convidados e orientados por Deus a amar os vossos inimigos. Não é amar somente aqueles que vocês amam, aqueles que fazem bem a vocês, porque quando vocês fazem isso, não há diferença alguma das pessoas que não são desse mundo. Então, se nós somos chamados a amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos têm como adversário, quanto mais aqueles que são domésticos da nossa própria fé. Nós precisamos, então, nesse cenário de oposição, nesse cenário de egoísmo, testemunhar ao mundo que, mesmo em meio às dificuldades, o que nos regenerou nos transporta a esse mundo de amor. E ali, voltando para essa mesa, voltando para essa foto relacionada à ceia do Senhor, ao olhar para os discípulos, nós percebemos que estavam ali pessoas totalmente distintas. Nós tínhamos aqueles que eram coletores de impostos, nós tínhamos aquele que era o contrário, um zelote, um anarquista, um sanguinário, uma pessoa que buscava a oposição aos governos daquela época. Nós tínhamos simples pescadores, mas também nós tínhamos aquele que tinha sido funcionário do próprio Estado. Então nós percebemos que nessa foto não está todo mundo uniforme. Não está todo mundo, não é todo mundo igual. Não é todo mundo só vestir uma blusa. Pelo contrário. Eram pessoas totalmente distintas e isso era percebido. Isso era, às vezes, os ânimos afloravam, os embates aconteciam, as discussões entre eles havia, né, de forma não só particular, mas até pública. Nós percebemos, então, que a unidade ela não é esse coletivo das individualidades, mas então
é essa busca pela sujeição do que é o meu individualismo, o que é meu particular. Eu sujeito isso em prol do reino de Deus. Então, a busca pela uniformidade, ela é totalmente contrária à verdadeira unidade. E muitas vezes nós queremos, e eu falo isso já voltando os olhos para nós mesmos, como congregacionais, nós queremos a uniformidade. Nós queremos que o nosso irmão seja igual a gente. Nós queremos que seja um corpo só de olho, um corpo só de ouvido, um corpo que é só mão. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele fala de que o corpo, ele tem muitos membros. E se o corpo fosse um só olho, onde estaria o ouvido? E se todo mundo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o processo de unidade, ele é dificultoso, ele é custoso, ele exige muito de nós, e é por isso até que muitas pessoas desistem dele, porque ele vai gerar um esforço muito grande. O esforço pela unidade, ele vai exigir a submissão, a humilhação, a sujeição daquilo que é o meu individualismo. Então a gente percebe que um problema, muitas vezes, é que as nossas assembleias, os nossos ajuntamentos, as nossas reuniões, ela busca o coletivo das individualidades. Então, se o meu desejo está ligado ao desejo do meu irmão, então a gente vai conseguir. Não, pessoal. A unidade é a sujeição até mesmo dos meus desejos em favor do reino de Deus. E só assim nós vamos conseguir superar as verdadeiras barreiras que impedem a nossa unidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós, com toda a humildade, mansidão, paciência, devemos suportar os outros em amor, procurando o quê? Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a unidade, ela vai exigir de nós esse esforço, vai exigir de nós essa humildade, vai exigir de nós essa paciência. E assim como as divisões desses apóstolos, eles, após a ressurreição de Cristo, terem recebido o Espírito Santo, ficou tão claro para eles que eles estavam sempre tendo tudo em comum. Estavam ali mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, buscavam o quê? Andar em comum, andar em unidade. Que assim também sejamos nós, cumprindo aquilo que foi essa própria oração do nosso amado Mestre por nós, para que todos sejam um, Pai, como Tu e Ele, eu em mim e eu em Ti. Que sejamos, Senhor Deus, meus irmãos, prontos a não só ouvir, mas também a praticar. E o praticar, isso vai ser daqui a pouco, ao olhar não as nossas próprias realidades, a minha particularidade, mas buscar a glória de Deus, e muitas vezes isso submetendo, sujeitando aquilo que é a minha vontade. Meus irmãos, eu queria orar para encerrarmos, pedir a Deus por isso, já oramos tanto por isso, mas vamos orar mais uma vez e pedir isso ao Senhor. Deus Santo, nós sabemos quão difícil é para a nossa condição humana buscarmos a perfeita e a plena unidade. E sabemos que ela alcançada, ela não se estabelece para sempre. Ela precisa de constante manutenção. E a nossa natureza humana e as nossas fragilidades, elas querem derrubar isso.
O inimigo das nossas almas também, ele quer atingir, ele quer dividir. As pressões do mundo, Senhor Deus, eles são contrárias à pleninidade. Ela valoriza o individualismo, ela valoriza o ser. Ele coloca o ser no pedestal, mas, Senhor Deus, contra o mundo, contra o nosso inimigo, contra a nossa própria natureza, Senhor Deus, nós queremos fazer o que agrada ao Senhor. E nós temos o Teu Santo Espírito, que nos orienta, nos direciona, nos capacita, Senhor Deus, cada vez mais. Nós queremos nos agarrar a essa oração de Cristo Jesus, que não orou somente para os seus apóstolos naquele momento, mas ele fez questão de dizer: eu oro por aqueles que crerão a partir do testemunho desse. E nós somos esses, alcançados por essa oração de Cristo. Nós queremos, Senhor Deus, estarmos firmes, mãos dadas, independente das circunstâncias. E nós precisamos, Senhor Deus, crer nisso. Crer que somente com a fé, somente com a unidade, somente, Senhor Deus, com a total humildade e submissão a Ti, para que o Seu nome seja glorificado no nosso meio. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.